Aleluia. Vamos nos colocar de pé para dar início a este culto. Em nome do Senhor Jesus. Agradecer por estarmos aqui reunidos mais uma noite na presença do Senhor. Aleluia. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiramente, Senhor, queremos te pedir perdão, Pai, por qualquer pecado cometido contra o Senhor ou contra alguém, Senhor. Perdoa, Pai, que nada venha nos impedir, Senhor, da gente se conectar contigo esta noite. Que nada venha nos impedir de participar, Senhor, da mesa esta noite, Senhor. Pai, traga em total segurança aqueles que estão a caminho da tua casa. Que nada venha impedir os teus filhos e filhas se achegarem aqui hoje, Pai. Pai, toma nossa mente e nosso coração, Senhor, nas tuas mãos. Que nada venha tirar a nossa atenção, roubar a nossa atenção. Que a nossa atenção venha a ser somente a Ti. Senhor, que venhamos entregar a nossa melhor adoração, Pai. Que venhamos entregar totalmente de coração a Ti, Pai. Que não venhamos sair do mesmo jeito que entramos na Tua casa. Que venhamos, Pai, ser transformados, Pai, através da Tua santa palavra. Abre o nosso entendimento, Senhor, nos dê sabedoria, Pai, para entender tudo aquilo que o Senhor reservou para nós aqui esta noite. Obrigado pelos livramentos concedidos, Pai, a nós e a nossa família. Obrigado, Senhor, pelo nosso alimento, pela nossa casa, pelas nossas vestes, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Toma, Senhor Jesus, cada ministério aqui nas Tuas mãos. Guarda, Senhor, aqueles que estão enfermos, Pai, que esta noite possam receber a Tua visita, a Tua cura, Senhor. Todos aqueles que vierem, Pai, Senhor, entregando nas Tuas mãos, Pai, que haja resposta do altar aqui esta noite, Pai. É o que oramos, Senhor, e Te agradecemos por estarmos aqui reunidos, Pai, como um corpo, Senhor, aqui esta noite. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, igreja. Glória a Deus. Gostaria de convidar a nossa irmã Cida para estar louvando o número 8 da harpa. Cumprimento a igreja com a paz do céu, amém? Amém. Ele
Sauda a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar, né? Aos guerreiros. É só os guerreiros da terça. Amém.
de pé para a leitura da palavra oficial. Se encontra no livro de Mateus 4, do 1 ao 4. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Do 1 ao 4. Como estamos em poucos hoje, vamos ler todos juntos, amém? Amém. Vou contar do 3. 1, 2, 3, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos repetir o 4, amém? 1, 2, 3. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Não viemos aqui em vão, viemos por um propósito. A palavra de Deus, ela é vida para nós. Quando estamos nos alimentando aqui, estamos sendo preparados para quando a gente sair lá fora e o tentador nos tentar, a gente tem uma palavra de vida e vida eterna para vencer os dias maus, amém? Quem precisa e necessita de oração? Eu e a minha casa. Lucas? Peço propósito especial pela vida da minha mãe. Pastora Edna? Eu peço por uma causa especial, peço pelos irmãos que estão enfermos, pela saúde da nossa irmã Bina, pastor Francisco, pastor Benedito, irmão Osvaldo, né? E por todos aqueles que se afastaram da presença do Senhor. Amém. Missionária Ceci? Missionária Ceci? Oração, Ceci. A oração. Pedido de oração? Oração. Pedido de oração? Para mim, pastor Lani, Wilson e família, para Edith, família, Marinete, família, doutor Daniel, seu Aline de família, Luzinha de família, para a senhora e o senhor aí. Amém. Amém. Nosso irmão Francimar? Amém. Duda? Pedido de oração? Amém. Amém. Eu esqueci o nome da minha. A Esther. Glória a Deus. Amém. Nossa irmã Tabata. Amém. Irmão Márcio. Amém. Nosso irmão Aldemir. Amém. Gabriel. Amém. Gabriel. Por mim, pela minha casa, por um motivo especial e pela palavra de hoje. Amém. Meu pedido de oração pela vida do Theo. Agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por todos os livramentos. Em especial pela vida e pela saúde da avó da minha filha, a dona Leide, que teve um AVC, está no hospital. Por todas as crianças, todos os jovens, todos os casais da igreja, todos aqueles que estão afastados da presença do Senhor, todos os enfermos. E pela palavra de hoje. Pastor Neves. Pela causa especial, pela nação brasileira, pela vida espiritual
espiritual de todos nós, aqueles que estão com pouca força de procurar, de buscar o Senhor e pela palavra de hoje. Amém. Que não venhamos assistir o culto, venhamos participar do culto. Quando a gente vem como telespectador, a gente perde tanta coisa, que a gente fica atento às coisas da nossa volta. Mas quando a gente vem participar do culto, tudo que tem relacionado no banquete que o Senhor preparou, a gente leva para a nossa casa, a nossa porção. Amém? Gostaria de convidar a nossa irmã Tabata para fazer isso. Pastor Emerson, perdão, pai. Motivo de oração, uma causa especial pelos nossos irmãos que estão enfermos, pelo culto de hoje, por cada irmão que está aqui hoje, pela palavra. Amém. Eu pulei o papo, que vergonha, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salvamos com a palavra do Senhor, amém? Nós oramos nessa noite. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, Sim, Senhor. Jesus. Primeiramente, Senhor, Pai, está pedindo perdão, Senhor, pelos nossos falhas, pelos nossos pecados, Senhor Jesus. Mas que o Senhor venha, Senhor, entrar com providência sobre a cada desejo do coração dos Teus filhos, Senhor, a cada pedido, Senhor, que os Teus filhos têm colocado para os Teus pés, Senhor Jesus. Venha falar conosco, Senhor, neste culto de hoje. Vamos, Senhor, os Teus filhos, Senhor Jesus, para falar aquilo que o Senhor tem aos nossos corações, Senhor. Visita, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desanimados, aqueles que perderam a fé, aqueles que perderam a esperança, Senhor Jesus. Quero pedir, Senhor, especial pela vida da Sheila, Senhor Jesus, que o Senhor venha visitando, Pai, a tua filha, venha visitando a tua casa, o coração, Senhor Jesus, que o Senhor venha libertar ela, Senhor. Entra naquela casa, Senhor Jesus, com providência, Senhor Jesus. Venha abençoar, Senhor, grandemente, Senhor, aquela vida, Senhor Jesus. E venha dar, Senhor Jesus, ânimo e força para a tua filha, Senhor Jesus, caminhar na tua presença, Senhor. Fica conosco, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Senhor, falar grandemente a este culto, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode ser assim, Pai, igreja. Glória a Deus. Vamos para um momento bem especial do culto também, que é o momento das ofertas, dos dízimos, amém? Somos já, aqui não tem nenhum visitante, todos nós já entendemos o que devemos fazer na casa do Senhor, amém? É ser obediente ao Senhor em tudo. E eu vou deixar Mateus 6,33 como meditação para nossas vidas, né? Glória a Deus. Que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus, é o que estamos fazendo, né? Buscando o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O Senhor, ele já se refere que tudo que está à nossa volta, a não ser a presença dele, é coisas que para ele, em um piscar de olhos, ele faz. Ele é o provedor da nossa vida, ele é o provedor das nossas necessidades, ele é aquele que nos guarda, amém? Então a gente não tem que ter medo. E chega uma hora que a gente fica pensando: ai, Senhor, mas se eu fizer vai faltar. Mas quando a gente confia no Senhor e a gente busca Ele de todo o nosso coração, Ele não deixa faltar nada em nossas vidas, exatamente nada. Ele nos entrega tudo aquilo que precisamos, amém? Gostaria de convidar a nossa irmã Nuda para poder estar recolhendo as ofertas, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Como a nossa irmã Nuda vai dizer para nós, Deus te abençoe. nós que somos obedientes ao Senhor, Glória a Deus. porque tudo é para a glória. Deus. Amém. Pode passar, Dudinha. Glória a Deus. 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 Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. 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 Estenda suas mãos, igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por este momento tão especial do culto. Pai, que o Senhor possa abençoar cada um, Pai, aqui esta noite.
a necessidade de cada filho e filha, Pai, apresentada, Senhor, em Tuas mãos. Não venhamos ter falta de nada, Senhor. O Senhor possa nos abençoar para que venhamos abençoar outras vidas, Senhor. O Senhor venha abençoar para que essas portas se mantenham abertas, para que outras vidas, Senhor, venham ser alcançadas e transformadas através da Tua santa palavra, Senhor. É o que oramos e Te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém? Amém. Gostaria de estar chamando o pastor Elis para ser o ministrante dessa noite. Glória a Deus. Estenda suas mãos, igreja. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero Te apresentar a vida do Teu servo nas Tuas mãos. Pai, que esta noite ele venha ser um instrumento, Senhor, usado por Ti, Pai. Faça o Teu querer e a Tua vontade através da vida do Teu Filho, trazendo para as nossas vidas aquilo que precisamos ouvir, Pai, para que venhamos ser transformados através da Tua santa palavra. Enquanto ele está aqui, Pai, que o Senhor possa cuidar de tudo que se refere a ele, Pai. É o que oramos e Te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Sou da igreja do Pai do Senhor. Amém. Vamos abençoar a vida da pastora Letícia. Fala assim, pastora Letícia. Pastora Letícia. Que o Senhor Que o Senhor abençoe abençoe a sua vida, seus projetos, todos os seus familiares, todos os seus familiares, o seu cachorro seu cachorro e o seu. esposo. Amém. Glória a Deus. Tudo bem, igreja? Glória a Deus. Glória. Aleluia. Como é bom estar na presença do Senhor. Não só aqui, mas em todo momento. Porque em todo momento Deus trabalha a nosso favor. Glória a Deus. Nós estando certo ou errado, mas Deus não nos deixa abandonados. Até rimou, né? Deus, Ele nunca vai abandonar o filho. E Deus, Ele tem muito mais do que aquilo que nós pedimos e até pensamos, para nos entregarmos. Aleluia. Quando a gente obedece a Ele. Jesus nos chama de amigo quando a gente obedece aos seus mandamentos. Se a gente, nós era servo do Satanás, nós servia, só que hoje nós obedecemos ao Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus. Aonde que nós temos habitado? E Deus colocou no meu coração há algumas semanas, não é de agora, já de alguns dias que eu venho pensando, meditando, e cheguei nessa ministração dessa noite que fala em Mateus 4:4 sobre a tentação de Jesus. Só que eu tenho um tema para essa ministração, se chama assim: a diferença entre a provação e a tentação. Hoje nós vamos aprender isso, igreja, porque muitas das vezes nós somos provados e a gente pensa que está sendo tentado, e não é. Vamos aprender isso hoje. Olha aí Mateus 4. Eu vou ler até o final, até o 11, tá? Que vai falar sobre esse texto, que diz assim, Mateus 4, do 1 ao 11, foi do 4 ao 11, que diz assim, 4, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve o quê? Fome. Vamos lá. E chegando-se a ele o quem? Tentador. Disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Vão prestando atenção que o Satanás está falando. Ele, porém, Jesus diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A boca de Deus é isso aqui, ó. Então o diabo o transportou para a cidade santa e colocou sobre o pináculo da onde? Do templo. O que é um templo? Olha o que Satanás faz. Vamos continuar. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-se daqui
aqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos darás ordem a teu respeito, e torna-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma coisa. Ele bagunçou todo o texto aí. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Glória a Deus. A diferença entre provação e tentação. O que é uma provação? O que é uma provação? É enfrentar a dificuldade que testa a fé e que nos ajuda a crescer espiritualmente. Vou repetir. É enfrentar a dificuldade que testa a nossa fé. A nossa fé, ela é testada todo dia. Nós somos testados através da nossa fé. Porque a palavra do Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Satanás, ele não quer que nós agrademos a Deus. Então ele vai testar a nossa fé. E aí, o que acontece? A provação, ela nos ajuda a crescer espiritualmente. Isso é provação. Porque o que acontece para fortalecer a fé? É o amadurecer e nos prepara para o futuro. E o que nos ensina a provação? Ensina-nos a ajudar a confiar mais em Deus, quando mesmo tudo parece dar errado. Isso é provação. Quando tudo está dando errado, você fala assim: eu tenho um Deus, eu sirvo um Deus que é fiel, e Ele não vai deixar eu passar por essa prova sozinho, e Ele vai entrar na prova com você. Nós temos na passagem da Bíblia, tem várias passagens de pessoas que passaram por provação. Eu quero citar alguns aqui. Daniel estava na provação. Ele foi jogado na cova dos leões para ser. Primeiro, ele foi julgado por uma coisa que ele não fez. E ali foi executada uma lei através de um rei para jogar ele na cova dos leões. E ali ele passou por uma provação. Mas ele sabia que ele tinha um Deus que estava com ele. Outros, Sadraque, Mesaque e Abednego, entraram na fornalha, foram jogados na fornalha. Mas Deus estava lá, porque tinha um quarto homem dentro da fornalha. Aleluia. Passaram pela provação. E todos eles que passaram pela provação tiveram vitória no final. Todas as pessoas que passaram, e nós não é diferente dos dias de hoje. Quantas provações nós já passamos? Chegou um tempo que na nossa casa faltou um mantimento. Nós olhávamos para os filhos e falávamos assim: meu Deus, o que é que eu vou dar para o meu filho amanhã, que só dá até hoje? Isso é prova, isso é provação. E muitas vezes Deus nos prova para nós sermos aprovados. Porque a gente pensa que servir a Deus é a coisa mais simples do mundo. Não, nós temos que ser obedientes. E para a nossa obediência ser testada é na provação. É quando a gente está na prova sem ver o dia de amanhã, o impossível acontecer, mas a gente tem aquela certeza que as coisas vão melhorar. Nós estamos sendo provados. Então nós temos que entender isso. Nós temos que perseverar. Nós temos que confiar em Deus, sabendo que o sofrimento não vai durar para sempre. Aleluia. Irmão, quantas perseguições a igreja não está passando? Nós estamos passando, já começou a perseguição na igreja. Nós cristãos estamos sendo perseguidos. Muitas das vezes, até por nós mesmos, a nossa fé se esfria. Porque uma coisa que eu aprendi aqui, nós somos ensinados, nós somos doutrinados sobre isso. E nós temos que vencer 3 inimigos na nossa vida, para nós podermos ser justificados perante Deus. Para que as bênçãos do Senhor nos alcancem, não é para nós correr atrás da bênção, para a bênção correr atrás da gente, nós temos que vencer 3 obstáculos na nossa vida. Primeiro, o Satanás. O segundo, o mundo. E o terceiro, que é o mais difícil, é
entendimento, com toda a força, com tudo, com tudo. E o próximo como a si mesmo. Aí eu pergunto, eu já fiz essa prova, já fiz essa pergunta e já vi pessoas sendo reprovadas. E eu pergunto, você ama todo mundo, você tem inimigo nessa terra? E o cara fala assim, não, eu tenho um inimigo. Sabe, aquele irmão da igreja, eu não suporto ele. Irmão, nós não temos inimigo nessa terra. O nosso inimigo é o inimigo da nossa alma, é o Satanás, é o diabo, esse que tentou Jesus. Esse é o inimigo, porque a palavra do Senhor fala que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra os principados, potestades, nas regiões celestiais. Não é o meu irmão que pisou no meu pé, o meu irmão que não deu uma paz do Senhor, não é o meu irmão que, sabe, não é. A nossa guerra é muito maior do que as nossas divergências com o próximo. Isso aí, irmão, esquece, não vai dar certo. Você vai ficar perecendo, olhando, eu tenho um inimigo. Quando você tem raiva de alguém, a raiva não vai matar quem você tem raiva, vai matar é você mesmo. É como se fosse um câncer destruindo a gente. Então a gente não pode ver o irmão como um inimigo. Nós temos que ver Satanás como um inimigo da nossa alma. Esse final de semana, irmão, eu tive uma experiência sobrenatural. E eu gosto da experiência sobrenatural, porque um dia eu vou viver o sobrenatural de Deus. Eu não vou ficar morando nessa terra, eu quero viver nas regiões celestiais, eu quero ir morar no céu. E para morar no céu, nós temos que se adaptar às coisas, não terrenas, mas às coisas espirituais aqui na terra. Porque um dia nós vamos ser um corpo glorificado, igual a Jesus. Jesus é o primogênito em tudo. E nós vamos chegar nesse patamar também, se nós seguimos o que Jesus fez nessa terra, sabe? Se desviciando das coisas más. Não, irmão, Jesus tinha um roteiro a cumprir. Esse texto aqui é o roteiro que Jesus teve que cumprir. Já estava escrito, você sabe? Eu, você, nós temos um roteiro. Sabe o que é um roteiro? Você já assistiu o filme? O filme tem um trailer, né? Antes do filme vir, ele tem um trailer. Só que o trailer, o que é o trailer? O trailer não vai te dar o filme inteiro. Ele só vai te dar um spoiler, vai acontecer isso no filme. Assim é a nossa vida. O trailer já passou, né? Já sabe o que nós temos que fazer. Porém, o roteiro, quem escreveu foi Deus. O roteiro está na mão de Deus. E nós, como os filhos, nós temos que seguir o roteiro. O que Jesus fez? Seguir o roteiro. Ele não, porque nós como pessoas, nós temos um roteiro e o melhor, Jesus, Deus, ele fez assim, ele escreveu. O Satanás ele não consegue ver a escritura de Deus, porque a escritura de Deus é reluzente, sabe? Ele não consegue ver. Jesus foi, e Deus foi escrevendo o meu roteiro, o roteiro do Gabriel foi escrevendo. Aí o que ele fez? Ele fez assim, Quem vai ver o que está escrito no roteiro? O Satanás tem raiva da gente porque ele não sabe o que a gente vai passar e aonde a gente vai chegar. E também nós, porque se a gente souber o nosso roteiro, o deserto, vamos chegar. Ninguém está isento de passar no deserto. Se você não passou, se prepare. E se você já passou, ainda pode vir outros ainda. Mas nós temos que estar preparados. E esse roteiro, Deus ele não vai falar, porque se Deus falar o roteiro aonde eu vou passar, irmão, eu não vou. Você acha que se alguém me julgar, se alguém falar assim, me apontar, falar assim, você errou, se eu deu errado, se eu ter errado, eu vou aceitar? Não. Mas eu tenho que aceitar, porque eu tenho um justificador, eu tenho um advogado fiel. Muitas das vezes, irmão, nós temos que se calar. O que é a outra face? Não é você ser julgado, não é bater, é você ser apontado e você não falar, não retrucar e aceitar, entregar na mão do Senhor. Hoje eu estava conversando com um irmão e aí ele me contando, pastor, os caras me roubaram na minha casa, eu sou da igreja, o que eu faço? Eu digo, você não faz nada. Ora, não, mas eu estou pensando em fazer uma armadilha para pegar ele.
Então Jesus não, ele soube enfrentar a aprovação e a gente não consegue, irmão. E ninguém melhor para nós vermos esvaziado do que Jesus. Porque foi na aprovação que ele foi justificado. Porque, irmão, e a tentação? A tentação é o convite ao pecado. O que é pecado? Se eu perguntar para a igreja, o que é o pecado? O pecado é errar o alvo. Sabe quando você está na igreja, indo tudo bem, tudo bem. Oh, Deus está me abençoando, Deus me deu um filho, glória a Deus. Deus me deu uma casa, glória a Deus. Deus me deu um carro, glória a Deus. A minha vida está sendo transformada e de repente você pecou. O que você fez? Errou o alvo. Você não estava indo tão bem? Por que você quis sair? Por que você quis ir para outro caminho se você estava dando tudo certo? E Deus, Ele é tão poderoso, Deus é tão misericordioso, a graça de Deus nos alcança todas as manhãs, que você mesmo errando, você mesmo desviando o caminho, você fala, se dobra o seu joelho perante o Senhor, fala assim, Senhor, me perdoa, mas é de coração, não é de qualquer jeito, e Deus tem o poder de te perdoar e de mandar você, continua o seu caminho, o caminho que você estava, volta, não retroceda. Então nós servimos um Deus que Ele é vivo, Ele é eficaz. A aprovação é um teste de fé para os aprovados. Aí eu trago aqui uma configuração entre tentação e provação. O que é a origem da tentação? É um coração pecaminoso e o outro, a origem é o diabo. A primeira origem de uma tentação é o nosso coração pecaminoso. A nossa mente maquina coisas ruins. E o Satanás é a origem da tentação. E a origem da provação? Só tem um que nos prova. É Deus. Qual o objetivo da tentação? É afastarmos nós do caminho de Deus, porque o diabo ele é a origem, e o objetivo dele é nos afastar do caminho de Deus. E a origem da aprovação é Deus, e o objetivo é fortalecer a nossa fé. Porque toda vez que Deus ele nos prova, a nossa fé é fortalecida. Nós entramos, andamos, patinamos, mas lá no final a nossa fé ela é fortalecida. Aí nós falamos assim, vencemos, mais uma, vencemos, passamos por essa aprovação. Aí você deixa tudo feito, que venha, não, essa aprovação não, deixa Deus cuidar de tudo. O resultado da tentação é o que eu já falei, pecado, é real alvo. É tudo que o Satanás quer, irmão. É tudo, a igreja do Senhor, essa igreja era para estar igual o culto de domingo, cheio de gente para aprender da palavra. Mas por que não estão aqui? Porque o Satanás ele põe impedimento, empecilho, coloca as coisas para os filhos não estar aqui. E o resultado da aprovação é o crescimento espiritual. A tentação espiritual é que, como eu já falei, convite ao pecado, o que provoca desconfiança, afastamento de Deus. Como vencer? Como vencer a tentação espiritual, irmão? Não tem outro jeito. Jesus venceu a tentação no deserto foi através da palavra. Não tem outro jeito. Porque o Satanás ele conhece a Bíblia. Ele só que a Bíblia não se revela para ele. E é por isso que o Satanás ele quer tirar aquilo que nós aprendemos, que nós ouvimos para lá fora, ele passa uma borracha na nossa. O apóstolo Paulo fala que nos fins dos tempos a palavra do Senhor nós ia ter comichões nas orelhas para não ouvir mais a palavra do Senhor, nem entender mais nada. Para que quando nós chegar lá fora, o Satanás poder nos derrubar na palavra, falar coisas que a gente não sabia explicar. É por isso, irmão, aí nós estávamos falando isso agora. A palavra não é toda a palavra que nós vamos levar, mas levamos alguma coisa da palavra para nós podermos se sededar lá fora, saber resistir, saber enfrentar. E aqui, quando Jesus ele foi levado por alguém, não, ele foi levado pelo Espírito
para ser tentado? Aprovação. A aprovação, quem leva é o próprio Deus. E aí, quando ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, primeira coisa, Deus não se tenta. Põe aí Tiago 1,13. Olha aí. Olha a diferença. Vamos. Ó, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então nós temos que saber quem está tentando. Deus não tenta ninguém. Olha aí, Deus não sendo tentado, diga, Deus sou tentado. Não. Mas ali no Mateus 4, né? Não é Deus, é Jesus, né? Foi tentado. Ele estava como um homem. Então, mas aqui é outro texto. Aqui eu falo com o Tiago, e o Tiago está dando uns códigos sobre ninguém pode ser tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, quando Jesus ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu o quê? ele estava como um homem, não como Deus. Volta lá no de novo, lá, parece que eu não entendi. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, Deus, aprovação, para ser tentado por quem? Pelo diabo. Então está usando o mesmo texto. A aprovação e a tentação está aí. Deus foi conduzido, Jesus, para ser tentado pelo diabo, mas ele foi provado para ser tentado. Então, Jesus, quando ele foi para o deserto, depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E o tentador chegou-se a ele e disse, no 3, Luquinhas, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Respondeu Jesus, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Satanás, ele apresenta a tentação de acordo com as nossas necessidades ou fragilidade. O que? Uma coisa que eu falo, que o Satanás ele conhece nossas fragilidades. Ele sabe que a gente veio do mundão. Ele sabe que nós bebia, que nós fumava, que nós fazia tanta coisa. E ele sabe o que eu gostava. Ele sabe o que você gostava. Então você acha que o Satanás vai tentar em você, se você era bêbado, gostava de beber, ou você vai tentar você no cigarro? Não vai, ele vai tentar você no própria bebida. Para nós entender, pode voltar lá em Tiago 1, 13 e ver o 14? Põe no 14 lá. Tiago 1, 13 e 14. 13 e 14. É o que você leu. Vamos lá. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ninguém tenta, no 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria. É o que você está falando. É o que eu estou falando agora. Mas aí, vamos ler, entendeu? Então, a palavra do Senhor, ela se revela para aqueles que buscam ela. Aleluia, glória a Deus. A gente, eu entendi de um jeito, mas procura analisar, porque Jesus e Deus manda a gente meditar, não é ler, é meditar, de dia e de noite, na palavra. Essa essa palavra engordar, ela quer dizer atrair. Então, não é Deus que tenta nós. Nós somos tentados pelo aquilo que nos atrai. Se a cachaça me atrair, eu vou cair na tentação. Se o palavrão me atrair, eu vou cair na tentação. Se a música mundana me atrair, me engordar, eu vou cair na tentação. É isso que o pastor Neto está dizendo. Cada um é tentado segundo os seus desejos. Amém? De acordo com as necessidades e o momento que está passando. Só cai quem quiser. O Satanás lhe apresenta a tentação de acordo com a necessidade e o momento. Irmão, tem momento que você não vai cair, irmão. Tem momento que você está cheio do Espírito Santo, quem vai te derrubar? Agora tem momento que você rasteja, você dá uns. O Satanás ele não entra pela porta, ele entra pela
Paulo fala? Você que está em pé, se cuide para não cair. Aí eu sentei no sofá na casa do meu filho, lá entrou a cunhada dele, bonitona, perdoa, senhor. Aí eu fui lá dar uma piscada de olho e já peguei, e aí? É tempo, é momento. E ele sabe a nossa necessidade, ele sabe a nossa fragilidade. Ele não vai tentar numa área que a gente não tem necessidade. E no momento que a gente está passando. O diabo, ele conhece a palavra, por isso que ele arranca a palavra que foi semeada. Aí ele vem aqui, ó, e está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele conhece a palavra. Jesus está falando aqui que a gente tem que, não só, irmão, aqui o que eu entendo, que Jesus, ele multiplicou o quê? Pão e os peixes, certo? Mas aqui não era tempo dele fazer nada. Por que a gente às vezes quer fazer coisas no tempo errado? É por isso que a gente quebra a cara. Ah não, eu vou fazer porque eu sou irmão, nós não somos bons. Nós somos apenas filhos e filhas de Deus, daquele que nos segura pela mão. Sabe o que a palavra do Senhor fala em Mateus 13:19? Põe aí, Lucas. Que a gente, muitas das vezes a gente quer guardar, mas não consegue. Ouvindo alguém a palavra do rei e não entendendo. Olha aqui, olha que no começo nós estávamos discutindo isso aí. E não entendendo, vem quem? Satanás. E arrebata o que foi semeado, irmão. Uma palavrinha arrebata no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Nós não podemos estar na beira do caminho. Tem uma tradução que fala que está à beira do caminho. Nós não devemos estar na beira, devemos estar no caminho. No caminho. Porque o que está na beira do caminho é quando você está com aquela fé, mais ou menos, não sei se eu vou. Por que a Apocalipse fala que Deus vai vomitar aqueles que estão, sabe, ou frio ou morno? Frio ou quente? Não, morno ou quente. Tem que estar, irmão, nós temos que estar ou morno, ou quente, ou frio. Não tem como ficar morno, irmão. Aqui, o que está morno é o que está na beira do caminho. Eu não sei se eu vou. Eu vou culto de terça-feira. O irmão lá, sabe, ensina, não gosta. Irmão, você não tem que gostar da minha palavra. Você não tem que gostar de mim, você tem que gostar da palavra. Aleluia. Você não tem que identificar eu, tem que identificar a palavra. Nós não temos que fazer ou obedecer ao homem. Nós temos que obedecer à palavra. É a palavra que vem do céu. Não é a palavra que sai da minha boca. Não, é a palavra que vem do céu. Porque eu não falo aquilo que eu quero. Eu falo aquilo que Deus manda. Glória a Deus. Porque se eu fosse falar o que eu quisesse, irmão, aí tá ruim. Mas amém, irmão. Nós temos que ser obedientes à palavra. Nós temos que fazer a vontade de um pai que cuida do filho, de um Deus que tem uma igreja, uma igreja que tem que estar adornada, que tem uma igreja que tem que estar limpa, sabe, uma igreja que tem que estar como branca como a neve, porque senão a gente não vai ver o reino do céu se manifestar na nossa vida. Como eu falei, eu vivi esse final de semana sobrenatural. Por quê? Porque eu quero crescer espiritualmente, eu busco. Sabe, irmão, se eu tiver que investir em mim mesmo, eu vou investir, porque eu quero crescer espiritualmente, eu não quero ser enganado pelos homens, eu quero viver na presença do Senhor, e o Senhor me levou e me leva, e vai me levar em lugares que eu não nem desejava e nem queria, mas Deus falou assim: você vai, porque eu quero que você vá. Não é mais a minha vontade. Eu já falei para a minha esposa, não vivo mais a minha vontade, eu vivo a vontade daquele que me chamou. Nós temos um chamado, nós temos algo que Deus colocou dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, e nós temos que cumprir o nosso chamado. Não temos mais como correr, não temos mais como sair, não temos mais. Deus não está olhando o meu passado, Ele está vendo o meu presente. Deus não está olhando mais o meu passado, igreja. Deus não quer nem saber, irmão. Olha, esse final de semana Deus falou comigo assim: olha, filho, você lembra que eu te curei? Lembro. Pois esquece a cura. Eu tenho uma
isso que Ele nos dá livramento, é por isso que Deus cuida da nossa saúde, é por isso que Deus cuida da nossa casa, é por isso que Deus nos dá, sabe, coisas que a gente não merece. É porque Ele confia que Ele tem um filho obediente. E às vezes a gente erra e pede perdão e continua o caminho. Não podemos parar mais, não dá mais tempo, retroceder, não dá. Porque a palavra do Senhor, maldito é aquele que olha para trás, não é digno nem da salvação, não é digno de nada, irmão. Então não temos mais como retroceder. E nós estamos querendo, aqui quando Jesus ele fala em transformar, Satanás fala para Jesus transformar os pães. E o pior, igreja, que tem pessoas querendo fazer coisas no tempo errado. Tem pessoas querendo antecipar o processo que não é meu, é de Deus. Olha, e Satanás, ele é especialista nisso. Ele bota na nossa cabeça que a gente tem que acelerar as coisas. Ó, já viu? Eu não sei se você já viu, mas eu já vi. Pessoas que chegam na igreja com uma semana já tem que fazer isso. O pastor fala o que tem que fazer. Irmão, quando dá com 2 meses, ele está fora da igreja. Porque ele quer acelerar o processo, quer fazer. Vamos fazer o evangelismo, vamos. Não vai ficar. Acelerar o processo. Com Deus, a palavra dele que um dia vale 1000 e 1000 vale 1. O que nós temos que fazer como igreja? Esperar o tempo de Deus. Glória a Deus. Nada vai nos matar em tempo errado, só vai nos levar no dia que Deus permitir. O Satanás ele pode levantar uma legião de demônios para nos matar, mas Deus não permite se nós não morremos sem que Deus permita. Sabe onde acontece o erro disso? De acelerar? Às vezes as pessoas ouvem, chama de atrasado nessa vida. Põe aquilo na mente, se está atrasado, então eu vou correr atrás desse atraso. E é algo que se estrela, fala um pouco isso claro. Que tipo assim, não sentou, não aprendeu, não escutou e não a palavra não mais soube. Você sabe uma coisa? Porque tem líderes que falam. Você sabe uma coisa, Márcio? Quando a gente antecipa o processo, a gente demoniza o agir de Deus. Está aqui. Teve algo, a palavra do Senhor está falando. Peraí, rapidinho. Teve algo que aconteceu lá na casa de recuperação que eu poderia, que foi me dada a oportunidade de fazer o que o Emerson fez. Eu não fiz. Que é de servir a Santa Ceia. Aí eu falei com os meninos, falei, eu não vou acelerar isso porque eu não tenho cargo eclesiástico. Embora para mim não tem uma base bíblica até então que fala que eu não pudesse fazer. Mas por temor e eu não tenho cargo eclesiástico, eu não fiz. Então, não ia ser pecado nenhum, porque foi me dada a oportunidade. Mas como o pastor da igreja estava lá, tinha outros líderes, falou, tem pessoas muito mais preparadas do que eu. Mas vai chegar um tempo que você vai estar capacitado para isso. Então, Deus, Ele manda esperar o tempo dele. E Jesus, como o próprio Deus, Ele não quis acelerar o processo. Por que você acha que Satanás não tem poder para fazer nada, irmão? Ele só usa aqueles que dão lugar para ele. Satanás ele não tem poder de levantar uma caixa dessa. Ele só vai usar alguém para jogar fora. Ele não tem poder de fazer nada. Mas ele usa pessoas. E aí, quando a gente vê isso, irmão, nós estamos querendo antecipar o processo. E Jesus ele foi lá no monte, sentou, mandou todo mundo sentar e serviu o pão e o peixe, matou a fome de todo mundo. Mas no tempo dele, no tempo que Deus permitiu que ele fizesse. E aí no capítulo 5, no versículo 5 do capítulo 4, o Satanás pega. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo. Irmão, você sabia? Igreja, nós somos poucas pessoas aqui. Glória a Deus. Irmão, a palavra do Senhor fala que a gente tem que pregar para uma multidão, ou se tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, aqui ele está. E Jesus está aqui nesse lugar, nessa noite. Ele está aqui. Ele se faz presente nessa noite. Então, o Satanás, ele às vezes, ele permite pessoas ficar dentro da igreja, mas longe de Deus. Tem pessoas, igreja, que está dentro da igreja, está no culto de terça, no culto de quinta, no culto de domingo, vai para as festas, vê
mas se você fazer assim, pegar no calcanhar dele e falar, tá exposto no diante, ele cai no chão. Cheio de demônio. Eu não estou falando daqui não, estou falando de muitas igrejas que isso acontece. Por quê? Por que isso acontece? Porque o Satanás, porque dentro do coração, da mente da pessoa, dentro da igreja é uma coisa, mas lá fora é outra coisa. E o Satanás, ele vê a nossa atitude, os nossos comportamentos, ele vê tudo. E ele sabe, ele fala, lá vai o meu, vai para a igreja, ó, chega lá, abraça o pastor, abraça o irmão, faz tudo bonitinho na igreja, mas quando chega em casa, já chega xingando, se é homem, é casado, chega xingando a mulher, ô, abençoado, você não fez minha janta, os filhos, chama os filhos de filho das trevas, e aí, quem é esse? O que ele está fazendo com a vida espiritual dele? Está bagunçando mais ainda. O que ele está fazendo? Está perdendo tempo na igreja. Já fica no mundo. E quando ele se converter, ele vê que está no caminho errado, vem para a igreja por inteiro, não é pela metade. Não tem como andar pela metade na presença do Senhor. É por isso que o Satanás, irmão, ele entra dentro das igrejas. Eu sou testemunha disso, porque uma vez eu estava dentro da igreja, eu vi a voz do Satanás do meu lado, assim, ó, falando assim, ó, vai embora, sai daqui, esse lugar não é para você. Eu falei assim, essa voz eu não conheço, eu nem quero conhecer, e não é do Espírito Santo. Então eu vou ficar aqui. Não tem como. Nós temos que saber discernir o que é Deus e o que é o Satanás. Deus, ele está na sua direita. Não vou nem falar mais. Então, nós temos que discernir espiritualmente, não é só o discernir o que é na carne. O que o meu irmão me xingou, eu não posso xingar, isso aí é o natural, mas nós temos que discernir o sobrenatural também. Saber quando Deus fala, igual eu falei, esse final de semana, Deus usou uma pastora, uma senhora, para falar comigo, falou coisas, irmão, sobrenatural, eu vi, e eu recebi. Porque às vezes a gente quer ouvir de alguém com liderança lá alto, mas Deus não, ele pega as coisas loucas para confundir as sábias. Deus, ele não está preocupado com pessoas, ele não está preocupado, ele está preocupado com o nosso caráter de cristão, caráter de filhos legítimos. Ele quer que nós vivamos e habitamos ali, sabe, junto dele, nós ser homens e mulheres obedientes à palavra, obedientes às coisas de Deus, concernente às coisas de Deus. Porque eu não sei, irmão, meu dia de amanhã eu não sei. Só Ele sabe. Eu não sei se vou ser caluniado amanhã, eu não sei. Eu não sei se amanhã alguém vai chegar na minha porta, vai falar assim, olha, ele mora aí, ó, mata ele. Eu não sei. Eu sei que não vai porque eu não devo ninguém. Mas pode acontecer. Tem pessoas que estão no lugar errado, na hora errada. Eu já vi muito isso. E nós estamos vivendo esses 2 dias aí uma moça que foi morta. Estava vendo hoje na televisão. Porque muitas das vezes a gente tem momentos que a gente pode fazer a coisa certa e que faz a coisa errada e paga um preço de vida. Eu não estou julgando ninguém. Eu estou falando de nós. Porque no caso dela, o noivo dela mandou dinheiro para ela ir de Uber para casa. E ela falou, não, eu estou perto de casa, eu vou andando. E foi ali que ela foi ceifada. Muitas das vezes a gente tem o poder nas mãos de dizer não para o Satanás, dizer não para as coisas do mundo, e a gente vai lá e só disso que ele precisa. O Satanás não precisa se apresentar para a gente, ele precisa que a gente faça a nossa vontade, para ele nos matar, para ele nos paralisar, para ele nos afetar espiritualmente e nos deixar em um lugar que é dele, não é nosso, é dele, porque ele já está condenado.
Irmão, Satanás, ele sabe que ele vai mais morar no céu. E ele sabe que nós vamos morar no céu. E ele quer tirar a maior quantidade de pessoas. E aí, quando Satanás levou Jesus até o lugar mais alto do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-o daqui para baixo, pois está escrito. Olha aí ele falando, está escrito, Satanás: aos seus anjos darás ordem a teu respeito, e eles te segurarão, mentira, nas mãos, para que não tropece em pedra alguma. Deixa eu te perguntar, aonde que está esse texto na Bíblia? Esse texto está lá no livro de Salmo 91. Põe aí, Lucas, vai ler. Salmo 91, o 11 e o 12. Só que Satanás, ele é tão astuto que ele fala o texto pela metade. Olha como é que está escrito: porque a seus anjos darás ordem a teu respeito, para que guardarem os teus. Mandou pular? Ele não mandou ele pular. Guardar os teus todos os teus caminhos. 12. O 12. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra alguma. Aqui o Satanás, ele pegou esse mesmo texto e ele falou assim: se joga daqui. E se você pegar, sabe por que Jesus, ele tinha duas razões para não fazer? Porque o Satanás mandou ele se jogar. E o diabo, ele citou um texto só pela metade. Porque se você pegar o Salmo 91, ele começa falando assim: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Potente descansará. Só que aqui no 11, volta lá no 11, ele fala: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Por quê? Porque você está habitando nos esconderijos do Altíssimo, não é porque você está querendo se jogar. Você já foi num precipício e olhou para baixo, o que te deu? Vontade de pular. Aí se você for fazer a vontade da sua cabeça, o que você vai fazer? Você vai se jogar. Mas Jesus não quer que você faça isso. Deus não quer que você faça isso. Porque, irmão, teve um homem na Bíblia que ele teve todas as razões de ser uma boa pessoa, de seguir, fazer um bom caminho, de andar pelo caminho que Jesus andou. Ele viu Jesus se curando, ele viu Jesus transformando água em vinho, ele viu Jesus fazendo milhares de maravilhas, prodígios, mas ele não quis seguir Jesus. Judas Iscariote, ele teve todas as razões do mundo para ser salvo, e ele não quis. Ele não aproveitou aquilo que ele tinha na mão. E muitas das vezes nós estamos assim, igual Judas. Nós estamos tão incrédulos, estamos vendo as coisas acontecendo até na vida do meu irmão. Isso aí nunca vai acontecer na minha vida. Eu sei lá, Jesus, ele salva, ele cura, mas eu não sei. Sabe, aquele crente que anda assim: não, irmão, nós temos que olhar para o céu, não é para o chão, não. Nós temos que olhar para o alto. Porque é lá do alto que vem o nosso socorro. É lá do alto que Ele vai nos ver e vai nos, abençoar quando a gente começar a fazer a vontade dEle, o nosso Pai que está no céu. Então, Ele fala que é o que habita. Não é só o que anda. Andar é você ir para o seu trabalho, é você vir para a igreja, é você ir no mercado, é você. E agora, habitar é você se parecer com Jesus. Quando você se parece com Jesus, irmão, olha, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu sei que isso não é verídico, é só um exemplo. Se você pegar uma pessoa morta, e aí colocar num lugar, e ficar ali perto dela, ela vai entrar num processo de petrificação, não é isso? Putrificação. Ele vai começar a feder. A primeira coisa que vai vir nele é os urubus, por causa do cheiro, vai feder. Mas você não está morto, você só está do lado. Só que você vai espantar os urubus para não comer ele. Vai passar um tempo que os urubus vai vir em você, porque você já está fedendo igual ele.
Tem pessoas, irmão, que está podre e nós estamos insistindo de andar com eles ainda. Deus vai começar a limpar o nosso caminho, tirar pessoas que não querem nada com Jesus. Aleluia! Tirar pessoas, não se espante. Nós aqui, não se espante. Pessoas vão se afastar de você, porque já não tem mais a perspectiva da salvação. Ele está te matando. Ele está te levando para o buraco. A palavra do Senhor fala que o cego não pode guiar o cego. O que você está esperando? Você sabe, eu sei com quem eu ando. Tem um ditado no mundo que fala, diz assim: diga com quem você anda, que eu digo quem você é. Então é hora de nós refletirmos sobre isso, Gabriel. Eu cheguei com essa palavra no meu coração e falei com a minha filha: ministrei na minha casa. Não, porque nós temos que ser ministros da palavra dentro da nossa casa. Eu ministrei sobre a minha filha, irmã Cida. Eu tenho pessoas da vida dela, do convívio dela, que Deus vai arrancar. Mas tem pessoas que ela que tem que se afastar. Porque não presta, Luquinhas, pessoas, amiguinhos que levam o caminho errado, não ande com ele. Não ande, porque ele já está morto, mas ele fala assim: eu vou levar mais um comigo. Irmão, quando uma pessoa sai da igreja, ele não sai sozinho? Não. Ele leva um rebanho, Satanás vai descer do céu sozinho? Uma terça parte dos anjos. Então tenha cuidado com quem você anda, porque ele quer te levar para o buraco. Meu Pai! Tem cuidado, Satanás, ele queria fazer o que com Jesus? Ele queria deixar Jesus no deserto. Ele queria acabar com o que estava escrito, o script da vida de Jesus. Ninguém conseguiu parar Jesus, porque Jesus já sabia o que teria que ser feito. Ele não tinha igreja, ele obedecendo, somente era obedecer a Deus. Toda vez que Jesus ia resolver um problema, Jesus, quando ele multiplicou os pães, ele ficou sabendo que o melhor amigo dele estava perdendo a cabeça e ele foi chorar? Não, ele foi para o monte orar. Quando você perde alguém, você chora? Eu chorei a morte do meu pai, mas é porque ainda não tinha esse Jesus que eu tenho hoje. Porque a palavra do Senhor fala que a morte de um justo se alegra também. Porque nós sabemos que um dia nós vamos ver aquele que morreu em Cristo Jesus. Porque na parábola do rico e o Lázaro subiu no seio de Abraão, enquanto o rico estava descendo do inferno, estava do outro lado, e a gente não vai ter acesso àqueles que morreram em pecado. Então, se você que está na igreja, você que está vivendo as coisas do Senhor, esquece aquele que está em pecado. Se você quiser ajuda, fala assim: irmão, vamos para a igreja, ó, você tem que ministra ele, ajuda ele, mas não ande com ele. Tem pessoas que falam assim: é meu amigo. Não, irmão, não é seu amigo, não. O seu amigo é aquele que te fala a verdade. O seu amigo é aquele que tem amor por você. Sabe, irmão, às vezes a gente quer ajudar as pessoas. Você sabia que o diabo, ele, quando te oferece algo, ele só te mostra a parte boa? Ele não te mostra a parte ruim. Deus abençoe. Fique em paz. Deus abençoe, Márcio. O Satanás, ele não te mostra a verdade. Ele vai te oferecer a parte boa. Porque ele sabe que as partes ruins tem, que ele já é ruim. Mas ele não quer nos perder, porque ele já perdeu em nome de Jesus. Mas ele tenta, ele não vai tentar uma pessoa que já está na perdição, ele vai tentar aquele que está no caminho, está vivendo as coisas do Senhor, está fazendo a vontade de Deus. E aí ele vai mostrar uma coisa ruim? Não, ele vai mostrar uma coisa boa, para te trazer para perto dele. Nós não precisamos se prostrar aos homens nem a Satanás. Nós só devemos se prostrar e adorar a Deus, a Jesus, porque foi Ele que deu a vida por nós. Imagina nós lá no pecado. Irmão, eu fico pensando, né? Jesus,
quando estava sendo crucificado, né? E Jesus, o próprio Deus, virou as costas para Jesus. Por quê? Não foi por causa de Jesus, foi por causa do nosso pecado. Deus olhou para a terra e viu quão grande era o pecado que ela estava. E aí, por algum momento, o filho se sentiu sozinho. E nós, irmão? Quantas vezes nós estamos sozinhos? Nunca estamos sozinhos. É nós que se colocamos como os filhos que, sabe, aquele filho pidão, aquele filho que só quer, é o famoso, o filho da noninha, só me dá. Deus ele dá, porque ele é justo. A nossa nação da terra que nós vivemos hoje era para ser uma nação próspera, era para ser uma nação rica, era para nós termos, irmão, as coisas, o petróleo, os bancos, estão na mão de pessoas que não são crentes, não são cristãos. Por quê? Por causa que lá atrás teve um homem que tinha que Deus falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te mostrar a terra, vai para a terra que eu te mostrarei, que eu vou te fazer uma grande nação. Quem é esse homem? Abraão. Ele foi para Canaã. Só que de Canaã ele desceu para onde? Para o Egito, irmão. O Egito é um lugar que não é bom, todo mundo sabe que não é bom. E aí lá ele arrumaram uma escrava, trouxeram com ele. E aí o que aconteceu? Abraão teve um filho com Agar, filha da escrava, que não era o filho da promessa. Deus tinha feito uma promessa para ele, mas era ele e a esposa dele. Ele quis adiantar, acelerar o processo. Eu falei disso aqui agora. Aí nasceu Ismael, que não era o filho da promessa. Só que passou alguns anos depois, veio o Isaac, filho da promessa. E aí o Isaac começou a crescer, Ismael junto com ele, Ismael dava os beliscão, Ismael falava assim, eu sou primogênito, aqui quem manda sou eu. E aí Sara olhou para ele e falou assim, chegou a hora de você mandar esse menino embora para a mãe dele. Sabe o que foi que Abraão fez? Foi questionar Deus. O que foi que Deus falou para ele? Ouve tua mulher. Ouve ela. Você não ouviu ela a primeira vez, quando ela quis te dar uma serva? Você me perguntou alguma coisa? Não, e agora você está perguntando. Você vê como Deus é justo? Aí ele falou assim, manda ela embora. Só que dele eu vou fazer uma grande nação. Sabe qual é a nação de Ismael? É os lá das Arábias, a religião deles, os muçulmanos, os homens mais ricos da terra. Era para ser a descendência de Abraão, de Isaac, e é nós somos a descendência de Isaac, por causa do erro de um homem. Hoje nós estamos na mão dos poderosos. Muçulmano, irmão, muçulmano ele tem raiva de crente, ele mata. Ele leva para a praia, assim, faz um paredão assim, fuzila, mata todos os crentes. Essa descendência, por causa de um erro de amigo. E por causa de nossos erros, nós estamos sendo mortos, estamos deixando Satanás acabar com a nossa fé e acabar com a nossa autoridade perante Ele. Nós temos que ter autoridade para dar ordem no Satanás e mandar ele sair da nossa vida, irmão. Mas nós só podemos fazer isso quando nós vencemos. Jesus venceu Ele mesmo, e nós temos que vencer a nós mesmos, a nossa fragilidade. Irmão, se eu perguntar quantas vezes nós já fizemos um jejum, perguntar para vocês, não vou perguntar, eu sei de mim. E às vezes, e o jejum é aquele jejum que você, eu estou fazendo um jejum, estou com 4 dias. Não, jejum não é isso. Posso eu falei quando você faz jejum, você lava seu rosto, para ninguém saber, ninguém tem que saber que você está fazendo jejum. É você e Deus. Jejum é um particular, você e Deus. Sabe, o Daniel, ele fazia um jejum, e o rei, ele veio, para todo mundo comer. Falou assim, não participo do banquete com você não. Daniel continuou o jejum dele. Mataram ele? Não. E ele foi lá falar o que estava fazendo? Não. Então o jejum é você e Deus. Jesus, e não é engraçado, pastor, que essa passagem de Jesus no deserto, eu fiquei pensando sobre isso. Quem
citou Mateus, que Jesus estava ele e o Satanás, mas Jesus se revela para nós. O que Jesus passou, irmão, é revelado na palavra, para que nós possamos viver o que ele viveu. E se nós fazemos 30% do que ele fez, nós vamos ser salvos. Uma coisa, a obediência. Jesus, como Deus, ele podia falar assim: Satanás, ó, sai da minha frente, eu não quero te ver. Mas não, ficou lá sendo tentado. Foi, sabe, várias vezes ele foi tentado. E aí no 7, ele fala assim: Jesus respondeu para Satanás: também está escrito, não tentarás, olha aí, o teu Deus. É igual eu falei lá, não tentará. Porque Deus não pode ser tentado. Não pode ser tentado Deus. Nós não temos poder de tentar a Deus. Aí no 8, levou novamente o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor, e disse: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Então Jesus disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus somente Ele adorarás, somente a Ele servirás. Somente a Deus nós temos que adorar. Somente a Ele nós temos que fazer servir somente a Ele, irmão. Quantas vezes a gente não foi cérebro, eu falei no começo, cérebro do Satanás. Quantas vezes, irmão, nós temos que passar uma borracha no nosso passado, dizer: ó, acabou, mano, eu não vivo mais essas coisas não. Agora é eu e Deus. Tudo que nós fazemos, nós temos que primeiro perguntar a Deus: é isso mesmo que eu tenho que fazer? Irmão, porque Deus fala, irmão, Deus fala, Deus fala. Ele tem poder para falar com aqueles que estão cheios dele. Tem que estar com o Espírito Santo dentro dele, porque é através do Espírito Santo que Deus fala com a gente. É através do Espírito Santo que Deus fala com a igreja. Não tem outra forma da gente ter um contato com Deus senão através do Espírito Santo. Então, quando você está cheio de Deus, Ele vai falar: olha, filho, por aí, pode continuar o caminho, que você está no caminho certo. Sabe por quê? Porque quando a gente está no caminho certo, os anjos vieram e serviram. Já viu uma pessoa falando assim: o anjo está andando na igreja, eu vou dar ordem para o anjo, e lá não sei aonde. Irmão, nós não temos poder de dar ordem de anjo, não. Só quem dá ordem de anjo é Deus. Você pode ver na história da Bíblia, tem um estudo sobre os anjos, mas nenhum estudo desse fala que o homem tem poder de falar com o anjo. Não pode. Isso é heresia. Porque os anjos, somente a Deus ele vai obedecer. Porque os anjos vieram e serviram ao Senhor depois que ele passou pelas tentações. Que ele venceu. Vencemos, chegamos. Sabe qual é esse dia? No dia que o céu se abrir. Nós vamos ver lá Jesus descendo no cavalo branco, falando assim: eu venci. Eu venci. E ele vai chamar: Valdemir! Ele aqui. Gabriel! Mandava! Cada um de nós pelo mundo. Aí você vai falar assim: eu venci. Glória a Deus. Venci a mim, venci o mundo e venci o diabo. Eita! Aleluia! Passamos pelo tempo da prova. E nós vamos subir aprovado por ele. Bom, eu fico pensando nos portões celestiais se abrindo e eu passando pelo rio azul, chegando do outro lado. É isso que Deus almeja, é isso que Deus preparou, já está preparado, porque a palavra do Senhor fala: não turbe o vosso coração, que na casa do meu Pai há muitas moradas. A morada está preparada, igreja, a morada já está lá. Jesus, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só por ele, através dele, porque tudo vem dele, tudo volta para ele. Porque nós passamos esse dia da Páscoa, nós entendemos que não tem coelho, não tem cartola, não tem. Só existe um: Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo.
Glória a Glória a Deus. Deus. É Ele, por Ele são todas as coisas. Quando a gente entende isso, igreja, a gente já não vê mais o nosso passado, a gente não vê mais a escuridão que a gente vivia, a gente vai ver o clarão chamando. Irmão, às vezes eu vejo, eu tenho sonhos, sabe, de coisas terríveis, mas eu falo, Senhor, esteja repreendido em nome de Jesus, porque ainda não é meu tempo. Jesus falou com Satanás, ainda não é o tempo de eu transformar pedra em pão. Ainda não é o seu tempo de dizer sou um super crente, não. Continua lutando, continua buscando. É uma busca incessante. É uma busca que todos os dias nós temos que lutar, nós temos que guerrear, nós temos que buscar força aonde nós temos, aonde nós não temos. Sabe por quê? Porque nós temos um advogado que ele é fiel e ele é justo. E nós podemos dar honra ao Satanás. Amém, igreja? Glória a Deus. Que a gente vá para casa hoje, nessa noite, entendendo que o nosso Deus, somente Ele, pode nos provar. E que, pela nossa fé, o Satanás ele não vai nos tentar. E se tentar, Vai cair por terra. já caiu. Glória. Já caiu. Glória a Jesus. Porque na provação é Deus que está segurando a nossa mão. Amém? Se coloca de pé. Que nessa noite nós possamos vencer. Que nessa noite, através da nossa fé, a gente possa dizer o não. Porque o não de Deus muitas das vezes é livramento. O não de Deus, irmã Cida, chega para nossa casa e fala assim, não, eu quero. Não, Deus falou, não é tempo. Talvez é um livramento que Deus não está dando. Então que a gente saia daqui nessa noite, entendendo isso, entre o que é provação e o que é tentação. Amém? Aplauda o Senhor por essa palavra. Amém? Glória a Deus. Quinta-feira tem a quinta. É nossa. Sábado tem nada? Não. Domingo tem um culto a Jesus em família. Glória a Deus. Glória. Só para frisar de novo, tá? A aprovação vem de Deus e a tentação Do diabo. do diabo. Legal. Amém? Sabe assim? Então temos que saber Diferenciar. diferenciar entre provação e tentação. Só quem pode provar nós, para ser aprovado é Deus. Quando você estiver sendo provado, fala glória a Deus, que é Deus que vai me provar. Mas eu sei que lá no final vai ter vitória. Glória a Deus. Eu quero orar, vamos orar. Glória a Deus. Eu quero orar pelos enfermos, quero orar pela vida do pastor Moacir, pelo pastor Benedito, pelo irmão Oswaldo, e por todos nós, pelos familiares que irmão, nós estávamos conversando hoje, que tem tanta doença por aí, que o governo não anuncia, a televisão não fala, mas nós sabemos que está existindo. Vamos orar para que a enfermidade não chegue na nossa casa. Feche seus olhos, Senhor meu Deus e meu Pai. Pai, nós queremos te apresentar a vida de cada um aqui nas tuas mãos, Senhor. Pai, que o Senhor possa nos livrar, Senhor, do homem sanguinário. Pai, que o Senhor possa nos livrar de acidente. Pai, que o Senhor possa nos livrar, Senhor, do espírito da morte. Que o Senhor possa nos livrar das pestes, das doenças, Senhor. Aqueles que estão com enfermidade, o pastor Moacir, Senhor. Aqueles que chegam na tua tenda, na congregação, Senhor, que está com um tipo de enfermidade. Pai, a irmã Ceci, Senhor, vai de encontro, Senhor, guarda ela, Senhor, guarda cada filho e filha, Pai, para que o teu nome seja glorificado nessa terra. Pai, eu te peço em nome do teu Filho Jesus, nos guarde, vai com tuas potentes mãos, Pai,